Caros filhos na fé, nós estamos reunidos, nós que estamos aqui contribuindo com esta liturgia, você que está em sua casa, na sua igreja doméstica, em oração, participante desta Eucaristia Sagrada, estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. E o Evangelho que acabamos de escutar é parte do capítulo 10º do Evangelho de São Mateus, que traz o discurso apostólico de Jesus. Aí ele chama os 12, como nós ouvíamos no domingo passado, previne os seus discípulos para todas as incompreensões e perseguições que eles sofrerão ao longo do caminho do anúncio, do testemunho do Evangelho. E o mais bonito, ele exorta os seus apóstolos a não terem medo de falar. Um texto muito bonito da palavra de Deus que nós conhecemos, é que se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. E essa motivação de Jesus, ao incentivar os seus apóstolos a não se calarem diante do medo, a não se calarem diante da perseguição, como o profeta Jeremias também é perseguido na primeira leitura, nos faz recordar esta frase bonita: se nós também, homens e mulheres da fé, nos calarmos, as pedras falarão por nós. Talvez a nossa fala hoje não precise ser através da nossa voz, mas mais ainda através do nosso testemunho. E é isso que nós precisamos aprender com Jesus ao longo deste tempo comum, a experimentarmos na concretude da vida e do dia a dia aquilo que Jesus, aquilo que a palavra propõe para nós, para que cada dia mais nós tenhamos Estejamos, então, meus irmãos, atentos, pois o Senhor está falando para nós na palavra de Deus hoje dos inúmeros desafios que são próprios da missão de ser cristão. E não só próprios do tempo atual, mas de ontem, de hoje e de sempre. Essa palavra profética, com a força diante das perseguições e dos momentos mais difíceis. E claramente, o Evangelho nos previne dessas inúmeras perseguições e dificuldades. Não existe, nos diz o Evangelho de Mateus, capítulo 10º, no versículo 24, não existe discípulo superior ao mestre, nem servo superior ao seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao chefe da casa, quanto mais chamarão assim seus familiares. Nós, irmãos e irmãs, estamos vivendo hoje a verdade destas palavras de Jesus. Basta que paremos por um momento e nos recordemos as terríveis censuras à igreja por suas posições, num mundo que não tem aceitado mais Deus, nem a religião, a não ser no âmbito da vida privada, como se a religião e Deus não tivessem importância para a sociedade. Anunciar o Cristo e suas exigências, em alguns lugares virou um crime insuportável, principalmente para a sociedade neopagã.
No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, a ordem que o Senhor nos dá é clara. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que estás ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Nós, a igreja e cada cristão, não podemos nos calar. Não podemos calar a novidade e a vida que encontramos no próprio Cristo, principalmente em tempos difíceis como este que nós estamos vivendo. São Paulo afirmava aos Gálatas, no capítulo 1 de sua carta: se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E é isso que nós encontramos no Cristo nestes dias de tempo comum que estamos vivendo. Um Cristo que rompe com todo o agrado às pessoas, a grupos específicos, mas se propõe a anunciar um reino que é oferecido a todos, não somente a um grupo específico e particular, exigindo a fidelidade num caminho que é árduo, num caminho que é difícil, num caminho que nós precisamos percorrer, deixando de lado o nosso orgulho humano, deixando de lado a nossa soberba e assumindo de fato uma vida que não é nossa, mas que vem de Deus para o coração humano. E assim experimentamos neste anúncio do reino, nessas renúncias dos prazeres humanos, dos meus prazeres pessoais, eu assumo um reino que é de Cristo, um reino de vida, um reino de verdade, que nos coloca num lugar desconfortável a todo momento, para que possamos perceber a necessidade de mudança de vida, a necessidade de uma transformação que Cristo propõe a cada um de nós. Somente Cristo liberta de verdade a nós. Somente Cristo liberta de verdade os seres humanos. O Cristo inteiro, pregado integralmente, com todas as consequências do seu Evangelho. Qualquer um que deseje ser fiel a Deus, experimentará inúmeras incompreensões e também a solidão. Voltemos então à primeira leitura do livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, versículos proclamados de 10 a 13 a nós. A queixa do profeta Jeremias diante das calúnias por ele sofridas. A igreja, meus irmãos e minhas irmãs, não pode fugir deste destino. O cristão, eu, você que está em sua casa, não podemos fugir deste compromisso com Cristo. Anunciarmos o reino, mesmo diante das inúmeras perseguições. Não podemos fugir das incompreensões e da solidão que o anúncio do Evangelho e da verdade colocarão diante de nós. A palavra de Deus, além de motivar a nossa vida e nossa caminhada de fé, neste momento desafiador que estamos vivendo, nos ajuda, a partir do testemunho do profeta Jeremias no Antigo Testamento, a partir do testemunho de Paulo na segunda leitura, a partir da experiência do próprio Jesus com os seus discípulos, a experimentarmos um Deus que age em nós, que age em favor do seu povo, mas que a todo tempo cobra de nós uma mudança de vida. E o que nós temos feito neste tempo, diante de tudo isso que estamos ouvindo? Continuamos acomodados. Continuamos vivendo uma fé comodista. Muitos estão nas suas casas, participando das missas online. E não podemos nos acomodar, porque este não é o modelo de fé que nós devemos viver. Estamos neste contexto por conta da pandemia,
por conta de resguardarmos a nossa saúde e a saúde dos nossos irmãos, mas não podemos nos acomodar e nos conformar que este seja o modelo de fé que viveremos eternamente. Não é isso que a igreja nos ensina. Necessitamos sim dos sacramentos, e no momento certo, voltaremos a expressar a nossa fé, e precisamos cada vez mais estar desejosos de uma mudança de vida, de uma conversão e de assemelhar a minha vida a tudo aquilo que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, caríssimos, não podemos nos acovardar. Não podemos negociar com o mundo que refuta Jesus Cristo. Ao contrário, precisamos fazer a diferença. Eu como sacerdote, cada ministro que serve o altar, você que está na sua casa, a sua família, nós precisamos ser a diferença na sociedade atual. Precisamos exalar o Cristo, porque somos a igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, viva e verdadeira. E não podemos nos calar diante dos inimigos do Evangelho, que não estão acometendo a nossa vida e a nossa fé somente neste tempo de pandemia. Não é isso que o padre está dizendo, mas que acometem a nossa vida, a nossa fé, a vivência do nosso Evangelho a todo momento. E nós precisamos ser corajosos para combater, acreditando que Cristo cuida de nós, porque valemos muito mais que os pardais. E Cristo conhece cada fio de cabelo que existe na nossa cabeça, porque o Senhor se revela na intimidade, e por isso Ele nos ama, e por isso nós ouvimos esta semana, a nossa capacidade de amar o outro se dá porque Deus nos amou primeiro. A capacidade do cristão a amar o outro não vem do coração do próprio cristão, mas vem do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos, amados irmãos e irmãs, buscar através desta Eucaristia que estamos celebrando, a coerência, a coragem, o amor, a nossa fé, a nossa igreja, a tudo aquilo que o Cristo nos ensina, para que assim consigamos, na simplicidade, diante das situações do dia a dia e da vida humana, consigamos viver, testemunhar as verdades do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos fechemos a esta graça, não nos fechemos a nós mesmos. Eu me recordo de uma experiência de Santo Agostinho. Santo Agostinho, um homem que viveu uma experiência muito bonita com Deus, depois de ter vivido muitas situações de pecado na sua vida. Santo Agostinho procurava uma ação de Deus como homem intelectual que acontecia de fora para dentro, e pesquisou, e estudou, e procurou entender todas as coisas, e num determinado momento, num estalo que teve, ele percebe que a ação de Deus, ela acontece de dentro para fora. Nós recebemos com o nosso batismo, meus irmãos, a graça do Espírito Santo, porque sozinho nós não damos conta de viver o Evangelho. Nós precisamos da comunidade, nós precisamos principalmente da força do Espírito Santo de Deus, que age em nós, que nos move, que nos faz entender as verdades da fé, as verdades de Jesus Cristo, e nos coloca neste movimento de testemunharmos Cristo ao mundo, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das perseguições. Que tenhamos coragem, que sejamos uma igreja corajosa, não só corajosa em cobrar uns dos outros a vivência do Evangelho ou a vida perfeita moralmente, mas antes de cobrarmos, vivermos tudo isso que queremos que o outro também viva, porque muitas vezes nós sabemos cobrar, mas viver que é bom, temos muita dificuldade. Que possamos juntos experimentar este amor e esta verdade, acolhendo a doçura do Espírito Santo de Deus, que está em nós, e age de dentro para fora, nos levando a essa experiência amorosa com a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.